Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer uma gravação do nosso episódio de podcast da Rádio Safety for Me. E hoje com um assunto que é palpitante, gente. Nós vamos falar de segurança do paciente na terapia intravenosa. Mas terapia intravenosa? Que é isso, né? Que raios é essa terapia intravenosa aí? Bom, a terapia intravenosa é o seguinte: imagina que você está numa situação onde você tem uma febre, uma dor de barriga, ou qualquer sintoma diferente, você vai consultar num hospital, num pronto atendimento, numa emergência, e aí você precisa fazer exames ou então fazer uma medicação. Então, cada vez que a gente coloca um dispositivo dentro da veia, seja para coletar um sangue ou seja para fazer algum medicamento, a gente está chamando de terapia intravenosa. E o mais assustador disso é o seguinte, né? Quando a gente vai nesses cenários, tipo um pronto atendimento, uma unidade de emergência, um hospital, a probabilidade da gente ter um acesso venoso, uma terapia intravenosa, chega até 90%, gente. Ou seja, isso é extremamente frequente na nossa vida e é muito importante que a gente, enquanto paciente, a gente entenda quais são os riscos, o que é isso, como é que a gente lida com isso. Bom, para bater um papo com a gente a respeito disso, nós trouxemos um super especialista aqui, um amigo já, que é o enfermeiro Carlos Damasceno. O Carlos, para quem não conhece, né, ele é enfermeiro graduado pela Universidade de Guarulhos, de São Paulo, né, fez toda a pós-graduação dele em terapia intensiva pelo Hospital Sírio-Libanês e atualmente ele trabalha na BD Brasil. Ele é consultor de marketing clínico sênior especializado nesses acessos vasculares pela BD Brasil. Então, Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast da Safety for Me. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Salvador. Tudo bem? Para mim é uma gratidão imensa poder estar aqui, poder bater esse papo, falar de um tema que para mim brilha os olhos, porque é um tema de extrema importância para dar condição e qualidade de vida para quem vai até o hospital. Então, muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que nosso papo aqui vai ser incrível e, se me permite, como diria na minha terra, a nossa prosa vai ser muito boa. É isso mesmo, com certeza. E esse ano é palpitante, né, Carlos, porque a Organização Mundial da Saúde, ela definiu um tema, ela todo ano define um tema, né, da campanha pela segurança do paciente. E esse ano é um medicação sem dano, né, o Medication Without Harm. E a grande maioria dos medicamentos que a gente faz aí em nível hospitalar, por exemplo, nos pronto atendimentos, nos ambulatórios, acaba sendo intravenoso mesmo, a gente acaba precisando desses dispositivos, né? Então, eu queria começar te perguntando assim, bem o simples, Carlos, bem o básico, né? O que são esses acessos venosos? Assim, cita alguns exemplos para o nosso público entender o que é um acesso venoso. É muito interessante, muito boa essa tua pergunta, porque sempre que nós falamos de acessos venosos, as pessoas perguntam, a principal pergunta que nós recebemos: é o canudinho que vai na veia? É o canudinho que vai na veia. Então, qualquer dispositivo que vai dentro da veia do paciente, seja no braço, seja no pescoço, em qualquer região, ele é um catéter. O que vai diferenciar o que vai no braço, o que vai no pescoço, são tamanhos, veia que é colocada, indicação, propósito mesmo. Poxa, fui no pronto-socorro, estou com dor, uma dor abdominal, preciso receber uma medicação ali rápida para resolver a minha dor. Você coloca um catéter no braço, que aí é o que dentro do hospital chama muito de catéter periférico. Para atender mesmo, é uma coisa rápida, eu preciso atender aquela necessidade de redução do fator desconforto do paciente. Então, aí entra esses catéteres curtos, que é o catéter periférico. Tecnicamente, cada região dá um nome para ele, mas o conceito é único. É um catéter sob agulha, eu furo a veia, deixo o catéter, tiro a agulha e por ali que eu faço as medicações. Se eu olho outros tipos de catéteres, entrando no Brasil, está vindo um outro catéter que é o midline, que até pouco tempo atrás nós não tínhamos, que é um catéter curto também, só que maior do que um catéter periférico, e aí tem uma duração maior. Ele pode ficar no paciente até 30 dias, dependendo, óbvio, de característica do que esse paciente vai receber, quanto à medicação
poxa, vou receber um antibiótico, posso fazer nesse catéter, não posso? Então, essa é uma discussão super robusta e é um complemento a mais de possibilidades de atendimento do paciente. Porque antes nós tínhamos um catéter periférico que ficava aqui no braço ou já pulava para um catéter central. E aí sempre tinha aquele receio, poxa, mas vamos me colocar um catéter no pescoço, no braço? Então o midline vem aí nesse meio para atender esse perfil de paciente que hoje ficava num espaço, eu vou dizer que espaço morto, por não ter a tecnologia no Brasil. Então, chegando, vai ser mais uma opção para adequar o atendimento para esse paciente. Legal. Então, de uma maneira bem simples, vamos dizer assim para o nosso público, todos esses catéteres é um caninho que vai fazer a conexão por dentro de uma veia, em qualquer lugar do corpo, para a gente poder tirar sangue, para a gente poder fazer uma transfusão, fazer um remédio. Isso é um catéter, certo? Exato. Tá. Exato. Tem um conceito que eu aprendi que eu acho que era legal a gente explorar, porque tem uns tipos de catéter que eles são transitórios, né? A gente usa por um período e tem uns outros que são permanentes, né? Exato. Tu podia falar um pouquinho para a gente o que é um transitório, o que é um permanente e nos dar alguns exemplos para a gente entender? Ótimo. E aí nós acho que começamos a conversa falando de um periférico, por exemplo, o catéter que vai no braço. E quando nós pensamos nessa ideia de transitório, eu introduzi aqui um pouco do midline. Eu poderia dizer que o midline é um catéter transitório, porque ele tem começo, meio e fim de permanência. Ele tem um tempo de permanência. Então, poxa, por que que hoje em dia no hospital a enfermagem vai até o leito e fala assim, poxa, deixa eu ver o catéter do senhor, deixa eu ver se já está na hora de trocar, quando foi colocado? Porque tem catéteres que a tensão dele e o tempo que ele pode ficar é curto. Por exemplo, um catéter que vai no braço, catéter periférico, poxa, não mais do que 96 horas, em alguns casos pode exceder, mas por regra, 96 horas. Perfeito. Aí eu vou olhando que eu vou usar transitório para intermediário a longa permanência. Então, poxa, eu vou colocar um pique. O paciente está internado, precisa receber antibiótico, recebe um pique. O pique, ele navega muito bem nesse perfil transitório, que é o quê? Poxa, é um catéter que eu posso colocar no paciente e ele vai ficar uma semana, um mês, vai ficar por um tempo maior. Ele é transitório, mas ele é com tempo maior de utilização. Exato, exato. Perfeito. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito comum, 2, que é o paciente ortopédico, Tá. que muitas vezes, poxa, um osteomielite, precisa tratar uma infecção que deu no osso, que catéter eu coloco uma vez que ele vai receber antibiótico por um período maior? Muitas vezes o pique, porque esse pique vai ficar com o paciente, ele vai para casa, vai fazer o tratamento. Esse é um cenário. Ou aquele paciente com câncer que tem um protocolo curto, vai fazer ali algumas sessões e que eu não preciso levar o paciente para o centro cirúrgico, colocar um catéter no centro cirúrgico. Eu posso colocar o PIC ali e vai atender. Então, o PIC ele navega muito bem entre essa terapia curta, né, esse tratamento mais curto e ele mais delongado. Só que daí o PIC é aquele catéter que a gente acessa pelo braço, mas ele é bem comprido, né? E ele vai até perto do coração, né? A gente chama de... Exato. Ele é uma punção periférica, mas o caminho dele percorre até perto do coração, não é isso? Perfeito. Que é a punção periférica com a ponta central. Então, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, vou ter um catéter próximo do coração. É essa a ideia. Não é inseguro ter esse catéter ali, é muito seguro. Então, nós estamos falando de reduzir complicações de, por exemplo, uma inflamação da veia porque a medicação foi infundida errada, pelo perfil, pela características. E aí, quando você bota o pique, você diminui esse risco. Perfeito. Então, essa é a ideia de ter essas variações de catéteres. Nós podemos falar de outros, né? Como você colocou, transitórios e permanentes. Muito comum, por exemplo, na oncologia, o paciente que faz tratamento de câncer tem aquele catéter que fica sob a pele. Fica embaixo da pele, escondido já, né? Exato. Esse é um catéter permanente. Você coloca no paciente, não é para tirar daqui uma semana, não é para tirar daqui um mês. É para que ele caminhe com o paciente até o final do tratamento. Então, poxa, vai durar 1 ano, 2 anos, esse catéter pode continuar aqui? Pode, desde que
não tenha contaminação, desde Claro, que os profissionais e o paciente tenha todo o cuidado na manutenção desse dispositivo. Então, essas são as grandes diferenças, né? Toda vez que nós falamos de um catéter permanente, nós estamos falando daquele catéter que ele vai ser colocado no paciente e ele vai durar um tempo muito maior. Muitas vezes entendi. com a proposta de ser um único catéter para o tratamento do paciente. Perfeito, perfeito. Excelente a tua explicação. Tá, mas assim, independente disso, eu imagino que até tenham problemas diferentes, né? Uhum, Mas um catéter, como a gente bem falou, isso é um caninho, né? Isso é um corpo estranho de alguma forma, exato. e isso pode causar alguns problemas, né? Mesmo esses transitórios que a gente usa só no braço, mas também esses outros, né? Como tu dissesse, esses de quimioterapia, que são implantados, né? Ficam permanentes, né? Eu queria que tu contasse um pouco para a nossa audiência quais são os problemas que podem acontecer quando a gente utiliza catéteres, de uma maneira em geral, Uhum, assim. uhum. Eu costumo dizer que o problema que é dentro do hospital nós chamamos de evento adverso, ele pode ir de uma coisa muito simples, como um hematoma, fui ali fazer a punção para coletar o sangue, teve um rompimento do vaso, fez aquele hematoma. Esse Sim. pode ser um evento adverso, um problema simples. Mas Uhum. quando nós pensamos nos diferentes tipos de dispositivos, nós podemos ter eventos mais graves. Então, Uhum. isso quer dizer que, poxa, eu posso ter um evento adverso ou um problema relacionado ao momento da punção, da inserção do catéter. Por Uhum. quê? Às vezes por dificuldade, não consigo funcionar a veia da forma correta, o paciente tem Uhum. uma rede venosa muito difícil, e aí Uhum. vem aquelas múltiplas punções, paciente que tem punção de uma artéria, por exemplo, poxa, vou fazer a inserção do catéter, colocar o catéter no paciente, ele tem uma rede venosa muito difícil. E Uhum. aí, do lado da veia, tem uma artéria. Ele vai ali passar o catéter, pega a Pega artéria a sem artéria sem querer, querer. e aí vai ser um sangramento. Esse é um, por mais pequeno, às vezes é numa veia periférica, mas por mais pequeno que pareça, é uma complicação. Claro que sim. É uma complicação que nós precisamos ter muito, muito trabalhado os profissionais para evitar que isso aconteça. Por Claro. quê? Nós estamos falando de uma coisa pequena, que é ali no Uhum. acesso periférico. Só que se Uhum. nós levarmos isso para o acesso central, o paciente que, poxa, está na UTI, que precisa de um catéter na jugular ou até mesmo pique no braço, Uhum. pensa que muitas vezes ele está ali na UTI porque requer uma atenção maior. E se Claro. eu cometer algum desvio técnico, eu vou falar assim, que possa trazer algum problema, eu posso acabar agravando a Claro. situação do paciente. Então, poxa, Uhum. o paciente veio com o propósito de ficar 3 dias na UTI e aí, por uma falha no momento de colocar o catéter, ele vai ter que ficar 5. Então, olha o Perfeito. problema. Então, é sempre importante olhar o processo como um todo para evitar que esse problema, esse evento adverso aconteça. E ele pode Uhum. ser a punção de uma artéria, ele pode ser o sangramento após o Uhum. procedimento, ele Uhum. pode ser aquele hematoma que o paciente, depois que sai de alta, está com o braço todo cheio de roxinho. Pode ser. Isso é comum, isso pode acontecer muitas vezes quando nós olhamos o paciente idoso, pela característica da veia, Mais pela frágil, característica né? da pele, mais frágil. Então, tem problemas que são evitáveis? Muitos. Claro. Tem problemas que são inerentes do perfil do paciente, clínico. Uhum. Também, pele mais frágil, uma veia mais sensível. Então, alguns eventos são evitáveis, né? Outros você tem que controlar para evitar que isso aconteça. Tá, e aí, ótimo. Pegamos um caminho aqui super bom. Eu preciso usar o catéter e eu vou usar, eu preciso fazer tratamento, não tem jeito, Uhum. né? Isso já está decidido, vai acontecer. E eu sei que quando eu boto um catéterzinho desse, pode acontecer esses problemas que você está dizendo aí. Pode ter um Exato. extravasamento, pode ter hematoma, enfim, pode ter alguns problemas aí. O que a gente faz para prevenir isso, Carlos? Como é que a gente previne que essas coisas não. Eu não quero problema para mim, né? Eu sou paciente, eu não quero problema. Eu quero que aquilo funcione bem, porque eu quero me mandar ir para casa de uma vez, né? Eu vim para ficar um dia, eu quero ficar um Isso, dia e isso, basta. exatamente. Eu brinco e digo que essa é a pergunta do milhão. Uhum. Por quê? Porque o problema, o evento adverso, ele também é
pessoa dependente. Uhum. E aí, profissional, instituição. Uhum. É multifacetado a forma de evitar que o evento aconteça. Uhum. Onde que eu quero chegar? Poxa, vou fazer a inserção do catéter. Eu preciso garantir que 3 pontos estejam muito bem trabalhados na instituição. São as políticas. Eu não posso ter uma forma de colocar o catéter, você outra, cada um fazendo de um jeito. Isso precisa estar muito bem instituído. Seja o João, o José, a Maria, quem for colocar o catéter, precisa seguir um protocolo, uma política da instituição, dizendo, olha, essa é a regra para a inserção do catéter, para colocar o catéter na veia do paciente. Todos têm que seguir esse padrão. Um outro ponto são as pessoas. Quem que faz o procedimento? Quem que realiza o procedimento? Quem é o responsável? Então, essa pessoa, ela precisa ser treinada, retreinada, minuciosamente. Porque bem capacitada, né? Bem capacitada. Ela precisa ter, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o profissional especialista. Eu preciso ser especialista naquilo que eu me proponho a fazer. Porque aí eu consigo ter uma visão, eu já linkei 2 pontos. Né? São o como eu faço. O outro é quem faz. E o terceiro é o que tem de disponível. Então, poxa, beleza, eu tenho um hospital aqui que não tem muitas tecnologias, mas tem tecnologias que conseguem trazer segurança no momento do procedimento. Claro. Então, se eu unir uma política institucional que garanta a padronização do procedimento, pessoas muito bem capacitadas e tecnologias que favoreçam o procedimento, aí nós estamos falando que esse é um dos primeiros passos para reduzir os problemas. Perfeito. Porque a tecnologia, poxa, muitas vezes ela chega e fala assim, tecnologia. E agora, como viver com elas ou sem elas? Claro. Mas quando nós pensamos em segurança do paciente, ela vem cada vez mais trazendo uma base de segurança maior, seja para evitar o acidente do profissional, seja para dar o conforto no momento da entrega do catéter para o paciente. Uma punção que traga menos dor, um procedimento que eu consiga realizar em um tempo menor. Claro, diminuir a manipulação ali do paciente, né? São todos esses fatores. Então, veja que não é um ponto. Claro. São vários São pontos várias que coisas podem envolvidas para melhorar e reduzir o problema da inserção ou do catéter. Né? Eu vou falar do catéter que está linkado com a terapia. Tu sabe que uma das coisas que eu como médico e até como paciente que já fui, né? Eu sempre tive medo muito foi da infecção dos catéteres, Carlos, né? E eu queria que tu comentasse, explorasse um pouquinho isso em relação à infecção, assim. Como é que a gente tem que fazer para evitar as infecções, né? Como é que são os cuidados em relação a isso? Porque isso, para mim, eu acho que é uma das coisas mais críticas em relação ao catéter, né? Exato. E essa é a pergunta, assim, que qualquer profissional dentro do hospital, se você perguntar para o técnico, para o enfermeiro, qual que é o principal ponto de atenção que você precisa ter dentro do hospital quando olhamos para o catéter? Reduzir infecção. De bate-pronto, ele vai dizer, reduzir infecção. Porque é um fator crítico. A infecção pode aumentar em até 19 dias o tempo de internação de um paciente. Imagina, eu vou lá para ficar... para ficar 3 dias, vai ficar quase um mês internado. Você está entendendo? Então, assim, é extremamente importante. Então, eu gosto muito de usar uma ideia de que a responsabilidade de reduzir infecção dentro de um hospital não é só do Carlos enfermeiro, não é só do Dr. Salvador, é de todo mundo. O paciente também tem esse seu papel de responsabilidade. Em saber, poxa, eu tenho um catéter aqui, foi o médico, foi o enfermeiro quem colocou, eles quem tem que saber como fazer. Não, nós precisamos, como um todo, saber o momento que troca o curativo, se o curativo está certo, se está errado, porque aí são várias barreiras que nós vamos criando para reduzir a infecção. Vou dar um exemplo clássico, que é o que nós mais fazemos nos nossos treinamentos. Limpeza.
do hub ali, do conector da viazinha onde você injeta a medicação. Sim, do caninho ali onde Do vai entrar o caninho. medicamento. Exato. O profissional que veio fazer a medicação, ele pegou o álcool e foi lá e esfregou e limpou? Não. Ele simplesmente chegou e fez a medicação. Tá errado. Tá errado. O paciente é o primeiro que tem que levantar a mão e dizer assim, escuta, você não vai limpar aqui, ó, você precisa limpar, você precisa preparar antes de fazer a medicação. Porque se você não limpar, você vai me expor a um risco de infecção. É simples assim. Por isso que eu digo que é uma corresponsabilidade do profissional, do hospital, do paciente e eu vou além, do familiar. Tu sabe que eu gostava de fazer uma coisa que virou até brincadeira, né? Virou chacota. Eu pegava aqueles tubinhos de álcool gel, aqueles portáteis tipo chaveirinho, né? E eu entregava para os meus pacientes na internação. Dizia para eu ia no quarto fazer a visita para eles, entregava para eles assim, ó, isso aqui é um presente que eu vou te dar. Tá, mas o que eu faço com isso, doutor? Tu vai fazer o seguinte, isso aqui é a tua arma. Cada vez que alguém chegar perto de ti aqui, a pessoa for tocar em ti, tu dispara na mão dela. Tu não deixa ela tocar em ti antes de tu... O teu jogo tu tem que disparar o álcool na mão da pessoa, porque ela vai ser obrigada a fazer a higienização das mãos. E isso gerou uma certa brincadeira, né? Mas é uma coisa lúdica que eu acho que traz esse sentido de educar o paciente, envolver ele nessa corresponsabilidade que tu está falando, né? Exato. Porque é uma coisa que é responsabilidade de todo mundo, né, Carlos? Não é só do profissional, né? Mas do paciente também. Cada vez mais a gente quer um paciente empoderado e participando do seu tratamento, né? Exato. E é extremamente importante ter esse olhar para o catéter. E eu trabalho com catéter desde 2012. Né? Na minha jornada, eu terminei após, comecei a trabalhar como enfermeiro na UTI e entrei no mundo do catéter. E sempre foi muito o ator coadjuvante daquele filme bem pequeno, o catéter dentro de um hospital. E é muito bom ver essa tomada, essa mudança de rumo e nós trazendo o catéter para um protagonismo de, olha, ele ajuda a salvar vidas, mas preciso ter pessoas que cuidem desse catéter. A terapia intravenosa é importantíssima para dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, trazer esse tema para discussão cada vez mais é extremamente importante. É extremamente importante porque cobra do hospital em ter um olhar diferenciado, cobra dos profissionais em olhar e falar assim, poxa, como que eu vou... Tem um catéter aqui, eu não conheço. Como que eu lido com esse catéter? Então, as pessoas se movimentam. Isso é importantíssimo. E como tu disse, né, é muito prevalente, né? Tu imagina se 90% 90% de chance de eu precisar de um catéter se eu vou até o hospital, né? Isso tem que ser prioridade máxima, né? Exato. Cuidar do ter grupo de catéter, enfim. Eu queria aproveitar esse gancho, porque eu sei que a BD ela tem um programa especial que chama Programa de Gerenciamento do Acesso Vascular da BD. E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente entender isso, até porque daqui a pouco, né? Isso está acontecendo aí nos hospitais, as pessoas não sabem. As pessoas acham que a BD está lá para vender o equipamento só e não é nada disso, né? Tem tem todo um pensar por trás disso aí, né? Você sabe que a BD tem ali a sua missão, seus valores, e uma das missões que nós usamos quase que como uma camiseta de time de futebol ou de um esporte que for, a BD existe para impulsionar o mundo da saúde. E olha que interessante, o Programa de Gerenciamento do Acesso Vascular, desculpa, ele foi criado olhando o processo, principalmente. Então, a BD foi lá e disse, olha, eu tenho um catéter que o paciente vai no pronto-socorro coletar exames, eu tenho esse dispositivo. O paciente vai ficar ali, vai receber medicação, eu tenho esse dispositivo. O paciente está na UTI, eu tenho um catéter também. Não, é o paciente que vai receber quimioterapia. Eu tenho. Então, por que eu não posso, olhando a minha principal missão, que é impulsionar, criar um programa em que eu possa trabalhar ombro a ombro com o hospital. Não é um programa que a BD vai lá, vestir a camisa do hospital e aplicar o programa. Não. A BD leva o programa para o hospital e diz assim, olha, hospital,
nós temos isso aqui, este programa, essa estrutura, este é o desenho, vamos juntos? Está à tua disposição aí, se você quiser fazer. Exato. Legal. Hoje você tem tais produtos nossos aqui que podemos trabalhar juntos, melhorar o teu processo, capacitar as pessoas, analisar as tecnologias e implementar essas melhorias. Né? Então, é um programa e nesse último ano, eu brinco e dizer que ele é uma grande locomotiva em mudança o tempo inteiro. Sempre nós estamos trazendo uma coisinha nova, adicionando um ponto novo. E neste último ano, o principal ponto que nós trouxemos para o Van foi o olhar, e você comentou agora há pouquinho, times. Então, poxa, o Van não pode ser do Carlos, o Van não pode ser do Salvador. O Van é do hospital. Do hospital, claro. É do hospital, e dentro desse time nós precisamos ter o enfermeiro que inserta o catéter ou o médico, nós precisamos ter núcleo de segurança do paciente, qualidade, CCIH, todo mundo envolvido no processo para levar para o paciente uma melhor experiência. Então, às vezes falam assim, poxa, mas o que o farmacêutico clínico tem a ver com indicação de um catéter? Um protagonismo tudo a ver. Incrível. Então, poxa, é o farmacêutico que vai lá, analisa a prescrição, percebe se aquela medicação que o médico prescreveu faz sentido infundir com o mesmo horário de uma outra. É ele que pode ser o primeiro a levantar a mão e falar assim, pessoal, essas medicações aqui não podem ser infundidas numa veia no braço. Precisamos de um catéter. Ou não na velocidade que vocês estão imaginando. Exato. Ou não nessa maneira. Enfim, ele é super participativo nesse planejamento, né? Exato. Então, assim, olha só, nós falamos aqui do farmacêutico clínico. Nós temos o time de catéter que pode ser o guardião dessa primeira avaliação do paciente. Poxa, vai ficar internado? Tá, qual o perfil das veias periféricas do paciente? Não sei. Aí é onde entra o time de catéter, olhando, analisando, já criando um fluxo de alerta para esse paciente, dizendo, paciente tal tem uma condição de rede prejudicada, precisa de um catéter mais seguro. Então, o Van, ele navega em todas essas áreas, apoiando o hospital na melhoria dos seus processos e ajustes. Poxa, meu processo está ótimo. Então, nós vamos trabalhar uma outra coisa, o treinamento, a capacitação dos profissionais, em todo esse fluxo para dar uma condição melhor de assistência ao paciente com o dispositivo intravenoso. Muito legal. Olha que trabalho bonito da BD aí. Carlos, eu estou muito feliz com o nosso papo, te agradeço demais aí. Queria te perguntar uma coisa, assim, Claro. o paciente, se ele quer mais informações, ele consegue através do site da BD, ele pode entrar em contato com vocês devem ter um Fale Conosco, um serviço de atendimento ao cliente, né? Então, eu queria que tu desse, assim, umas dicas aí para quem está nos ouvindo, que eventualmente, a gente aqui, obviamente, não vai conseguir esgotar todo esse assunto, né? Perfeito. E as pessoas podem ficar curiosas de querer falar algumas outras coisas e aí para elas poderem entrar em contato com vocês. Hoje a BD aí eu posso compartilhar, tá? Para você deixar aí na descrição da nossa conversa. Ela tem um site em português, e isso foi um trabalho pós-pandemia, ou intra-pandemia, que foi criar um site em que nós colocamos ali todas as nossas tecnologias, as nossas inovações. Tem bate-papos, tem o que nós chamamos de videocasts, consegue entrar ali, ouvir, óbvio, que vai estar uma discussão muito mais clínica, mas sempre traz uma ligação com a realidade do dia a dia do hospital. Então, isso é possível. Que a nossa landing page, eu posso encaminhar aqui o link, porque as pessoas conseguem navegar e conhecer todos os diferenciais da BD para atendimento do paciente com a necessidade de um acesso vascular. Muito bom. Eu te agradeço, a gente vai botar, porque esse nosso podcast ele fica acessível pela plataforma Safety for Me, quando é utilizado nos hospitais, né, via rádio Safety for Me. Legal. Mas essa nossa gravação também fica disponível no YouTube, aí eu consigo colocar o endereço do site para direcionamento aí. Perfeito. Agradeço demais, Carlos, foi um grande bate-papo, acho que trouxemos informações muito relevantes aqui para os nossos pacientes, né, e queria mais uma vez agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente.
Eu que nem vi que o tempo passou de tão É. agradável que foi a nossa conversa. Foi literalmente, como eu falei no começo, uma prosa muito boa, de compartilhar a importância da atenção ao catéter, a essa jornada do paciente. Então, contem conosco, acho que dar protagonismo ao catéter, ao paciente, é extremamente importante para que não tenhamos problemas. Maravilha. Gente, estamos chegando no final aqui de mais um episódio do nosso podcast da Rádio Safety for Me. Conversei aqui, tive um prazer enorme de conversar com o Carlos Damasceno, que é enfermeiro, né? E atualmente ele é consultor de marketing clínico sênior, especializado em acessos vasculares da BD Brasil. E depois vocês vão ver ali no nosso vídeo do YouTube, né, o link para o website da BD, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem entrar em contato. Ou se vocês entrarem em contato também pela nossa plataforma, a gente encaminha para a BD aí, vai ser um grande prazer, tá bom? Carlos, um grande prazer, a gente fica em contato aí, tá bom? Tá Um ótimo, grande muito abraço, muito obrigado. obrigado. Tchau, tchau.